A Assembleia de Deus de São Paulo endurece regras para aceitar novos membros. Vamos lá ver. Tá aí, meu amigo. Tá aqui, ó. Igreja exige carta da esposa, antecedentes criminais, consulta de cartórios antes de aprovar diáconos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tá aí, ó. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, liderada pelo pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, desde o ano de 2024 tem adotado critérios mais rígidos para a separação e ordenação de obreiros. Segundo a JM Notícia, o processo seletivo começa com a autorização do pastor presidente para que a Secretaria-Geral circule um boletim interno entre os pastores setoriais, pastores mesmo, setoriais. Esses líderes solicitam indicações aos dirigentes de congregações e os nomes apresentados para reunir uma documentação específica. Entre os itens exigidos estão certidão de casamento, atestado de antecedentes criminais, comprovante de cartório sobre a inexistência de processo no nome do candidato e carta da esposa escrita do próprio punho. A documentação é entregue nas sedes dos setores, passa por uma triagem e consulta a cartórios antes de ser encaminhada a Belém. Depois da fase burocrática, os nomes são analisados individualmente em reunião do crivo, na qual pastores setoriais avaliam cada candidato. O vice-presidente José Wellington da Costa Júnior orientou os candidatos ao diaconato sobre a estrutura do ministério e as atribuições nas congregações. Não mudemos a liturgia da igreja. Ela é simples, mas essencial para a existência da nossa igreja. Na Assembleia de Deus, nós nos alegramos ao cantarmos os hinos da harpa cristã. Um presbítero precisa zelar pelo perfil da nossa igreja, declarou. Chega aqui. E aí, o que você achou dessas novas regras? Você concorda com essas novas regras? Na verdade, o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo ali a igreja, por meio do homem, criando novas doutrinas para aceitar ou não pessoas. Veja, o que a Bíblia diz? O que importa é quando o Espírito Santo te encontra. E muitas das vezes o Espírito Santo te encontra na cadeia. Um processo nas costas que você espancou a sua mulher, ou a sua mulher te espancou. Você era assaltante de banco. Você era um louco de um sequestrador. E tem vários processos nas costas. Por quê? Porque o diabo, você estava sob o domínio de quem? De Satanás. Você tinha a vida dominada pelo diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele encontrou Jesus, Jesus passou um tempo no Egito, depois voltou para o reino. Está escrito, em especial, eu era um cachaça. Eu estava na mão de Satanás. Tem algum processo na minha criminal? Não tem nenhum. Mas há pessoas que têm. Então, de Jesus para frente, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Quantas pessoas agora não estão no mundo, agora na mão de Satanás, que tem um grande chamado por Deus? Hein, irmão? Quantas pessoas agora, nesse exato momento, que estão no tráfico, no sequestro de pessoas?
na macumba, na pedofilia, no assassinato, no roubo a bancos, dando vários prejuízos em instituições bancárias, são verdadeiramente dominados, são filhos de Satanás. Me apresenta uma pessoa que está no mundo que o Satanás não domina aquela pessoa. Me apresenta uma pessoa, não existe. Então, esta igreja aí, o que eles deveriam fazer, eles não fazem, querido. E é uma coisa assustadora. O que eles estão fazendo? Eles estão impedindo o Espírito Santo de encontrar essas pessoas e levar para o reino de Deus. São homens. E veja, quem é que institucionalizou isso? A Assembleia de Deus. Uma igreja notoriamente classificada como uma igreja de analfabetos bíblicos. Eu disse notoriamente, isso é histórico. A igreja Assembleia de Deus são os crentes mais analfabetos e religiosos do Brasil, se não do mundo. Eu sou assembleano, eu sei o que eu estou dizendo. É muito raro você encontrar um pastor assembleano com uma biblioteca como essa daqui. Você não vai... Tem, mas eu não conheço. De boa, eu não conheço. Por quê? Porque eles estão montados dentro de uma plataforma religiosa. E o próprio Jesus foi quem disse que o religioso ele vai para o inferno. Aí eles criam, institucionalizam, agora há regras, há critérios para a igreja te aceitar. Ué, se há critérios para a igreja me aceitar, está dizendo para o Espírito Santo, ó, você não pode trazer qualquer pessoa para cá. Você não pode trazer. Nós, pecadores, nós é que vamos decidir quem você pode trazer e quem você não pode. Porque, na verdade, isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão falando para o Espírito Santo. É isso que eles estão falando para o Espírito Santo de uma outra forma. Aí eu te pergunto, é ou não é uma mente diabólica? É ou não é uma mente satânica? É ou não é uma mente dominada pelo espírito, por demônios? Porque com essas regras, eles estão dizendo ao Espírito Santo, você não pode trazer qualquer membro para cá. Não, Nanina, não, isso acabou. E aí eles vão escolher membros pela aparência, pela gramática, pela vestimenta. Aí um mendigo, um morador de rua, encontrado pelo Espírito Santo, não pode entrar nessa igreja. Não, ele não pode, porque ele é mendigo. Moradores de favela com uma aparência horrível, um homem com uma deformação no corpo, ele vai ser discriminado dentro desse lugar. E se ele tiver passagem pela polícia por qualquer crime, ele será posto para fora. Mas a Bíblia diz que a Bíblia nos informa que a igreja ela existe justamente para acolher essas pessoas. A igreja, mas pastor, nós estamos num mundo muito perigoso, pastor. É muito necessário você agora realmente fazer essa seleção, pastor. Eu acho que o senhor é muito inocente, pastor. Não é mais assim que você encontra pessoas nas ruas e leva para dentro da igreja, pastor. Hoje nós precisamos selecionar as pessoas. Sério? É sério isso? Bom, se nós precisamos selecionar as pessoas, pega esse ministério dessa igreja de Belém aí, manda esses canalhas por quinto dos infernos. Manda esses homens malignos e por quinto dos infernos, porque eles são a pedra de tropeço para os homens. Principalmente para os homens que desejam verdadeiramente ter um contato verdadeiramente com Jesus. Porque nós sabemos que dentro das igrejas hoje, a religiosidade, as heresias governam. Nós sabemos verdadeiramente hoje quem manda nos púlpitos das igrejas, diabo é quem manda.
E aí você tem essas regras, são regras diabólicas, são regras satânicas. Então quer dizer que todo aquele trabalho de missões do apóstolo Paulo não serve mais? Porque certamente ali ele encontrava pessoas que só misericórdia. A igreja primitiva, se a igreja primitiva lesse isso aí, eles estariam agora, ficariam furiosos. Porque quem é o dono da igreja? A igreja tem dono, não é o homem. A igreja tem dono. E o dono é o Espírito Santo. A igreja tem dono. Então quer dizer que o cara que está na boca de fumo está ali com os seguranças dele, o Espírito Santo toca, já foi preso, vários assassinatos, roubos, espancamentos. Tem um culto na igreja, o Espírito Santo leva ele para a igreja, ele pede para os seus seguranças ficarem lá fora, ele entra à igreja para receber o Espírito Santo. O que esses homens irão fazer? Irão recebê-lo? Não, lógico que não, ele é traficante, ele não pode ficar aqui. Ele é traficante não pode ficar aqui, mas calma aí. A Bíblia não diz que Deus ele veio resgatar os perdidos? E quem são os perdidos? Traficantes, prostitutas, ladrões, sequestradores, assassinos, pedófilos, feiticeiros, macumbeiros, bêbados, toda essa casta maligna de pecadores. A igreja não serve para isto? Então por que esta igreja aí de São Paulo, ela simplesmente criou regras para... Eles é que vão decidir se essas pessoas com antecedentes criminais serão aceitas ou não. Que história é essa? Então, eu trouxe isso aqui só para você entender e ver o que eles estão fazendo com as igrejas. Aí eu te pergunto, isso pode virar moda, tá? Isso aí pode virar moda. E se virar moda, meu amigo, se virar moda, Satanás vai fazer a festa. Não deixe que ninguém te engane, meu irmão. Não deixe que ninguém te engane. Nós fomos encontrados pelo Espírito Santo. Nós fomos achados pelo Espírito Santo. O lamaçal do pecado. A cachaça, a prostituição, envolvido com entorpecentes, desgostosos, pensando em se matar. E o Espírito Santo nos encontrou para que nós também encontrássemos pessoas que estão nesta condição. E aí a gente abre a matéria e a gente vê isso aí. Não dá para aceitar. Não deixe que ninguém te engane, camarada. Bota um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando. Não deixe de compartilhar o vídeo para tua rede social. Nos veremos no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Um abraço e até lá.